Artigo 114. A Lei nº 10.406, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 228. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com demais pessoas, sendo-lhe assegurado todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1550. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1557. Inciso 3º. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Artigo 1767. Inciso 1. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Inciso 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Artigo 1768. O processo que define os termos de curatela deve ser promovido. Inciso 4. Pela própria pessoa. Artigo 1769. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela. Inciso 1. Os casos de deficiência mental ou intelectual. Inciso 3. Se existindo forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 2. Artigo 1771. Antes de se pronunciar acerca de termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando. Artigo 1772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do artigo 1782, e indicará curador. Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e adequação às circunstâncias da pessoa. Artigo 1775-A. A nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer a curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar, à comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 115. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei 10.406, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. Título 4. Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Artigo 116. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei 10.406, Código Civil, passa a vigorar acrescido do capítulo 3. Capítulo 3. Da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem da sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada,
A pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites de apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, os direitos e os interesses da pessoa que devem apoiar. Parágrafo 2º. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4º. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Parágrafo 5º. Terceiro com quem a pessoa apoiada manteve relação negocial pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Parágrafo 6º. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo 7º. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8º. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. Parágrafo 9. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10º. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação no processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11. Aplica-se à tomada de decisão apoiada no que couber as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Artigo 117. O artigo 1º da Lei 11.126 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados, de uso coletivo, desde que observada as condições impostas por esta lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do serviço de transporte coletivo de passageiros em esfera internacional com origem no território brasileiro. Artigo 118. O inciso 4 do artigo 46 da Lei 11.904 passa a vigorar acrescido da seguinte alínea K. Artigo 46, alínea K. De acessibilidade a todas as pessoas. Artigo 119. A Lei 12.587 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo B12. Artigo B12. Na outorga de exploração do serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Parágrafo 1º. Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quando o veículo utilizado. Inciso 1. Ser de sua propriedade e por ele conduzido. E, inciso 2. Estar adaptado às suas necessidades nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º. No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Artigo 120. Caso os órgãos competentes em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das leis 10.048
e 10.098, bem como seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis. Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de 1 ano a contar da entrada em vigor desta lei. Artigo 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstas nesta lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções, declarações internacionais aprovadas e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Artigo 122. Regulamento disporá sobre adequação do disposto nesta lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 123. Artigo 123. Revogam-se os seguintes dispositivos: inciso 1, inciso 2 do artigo 2º do artigo 1º da Lei 9.008. Inciso 2. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 3. Os incisos 2 e 3 do artigo 228, Código Civil. Inciso 4. O inciso 1º do artigo 1548 da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 5º. O inciso 4º do artigo 1555 da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 6. Os incisos 2 e 4 do artigo 1767 da Lei 10.406, Código Civil. Inciso 7º. Os artigos 1776 e 1780, Lei 10.406, Código Civil. Artigo 124. O parágrafo 1º do artigo 2º desta lei deverá entrar em vigor em dois anos contados da entrada em vigor desta lei. Artigo 125. Deve ser observados os prazos a seguir discriminados a partir da entrada em vigor desta lei, para cumprimento dos seguintes dispositivos. 1. Inciso 1. Incisos 1º e 2º do artigo 2 do artigo 28, 48 meses. Inciso 2. Parágrafo 6º do artigo 44, 48 meses. Inciso 3. Artigo 45, 24 meses. Inciso 4. Artigo 49, 48 meses. Artigo 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei 8.989. Artigo 127. Esta lei entra em vigor após decorrido 180 dias de sua publicação oficial.